Senhoras e senhores, está no ar mais um episódio da Litígio TV. Esse canal tem o oferecimento da Litígio B2B, que é a maior empresa de cobranças corporativas do Brasil. Imagina! E você já é inscrito no canal da Litígio TV? Ainda não? O que é que você está esperando? Se inscreva a partir de agora e também dê aquele like gostoso, deixe seus comentários e também ativa o sininho de notificações da nossa Litígio TV. A cada episódio que entrar no ar, você será notificado. E também nos seguiu ainda a nossa página no Instagram? Vai lá, Litígio B2B no Instagram, @Litígio B2B, ok? Então espero você lá, deixe os seus comentários, que o seu comentário é super importante, não é não, grande André? Beleza? Bom, hoje tem mais um episódio e eu vou conversar com um empreendedor. Caraca, velho, a história desse cara, apesar da idade dele, 32 anos? 32 anos de idade, já tem uma história dentro do empreendedorismo. Eu vou conversar aqui com o nosso querido Marcelo Vanderlei Filho, CEO agora, viu? Fundador. Fundador? É porque eu acredito que quando a gente chama de CEO, a gente começa a ter empresa grande, e empresa grande tem problema grande. Não, eu prefiro ter problema pequeno. Mas eu vou mostrar que a empresa, que a tua empresa é grande, é fundador da Rede Troar de barbearia. Cara, antes da gente começar a gravar, eu estava até conversando com o André Dourado, que ele dá uns 10 podcasts, porque a história que ele tem para contar para a gente hoje é super interessante. Bom, Marcelo, prazer ter aqui na nossa Litígio TV. Cara, eu quero saber, com 32 anos de idade, cara, como é que tu começou a Rede Troar, que hoje eu digo para você que é uma das barbearias de mais visualização que eu conheço na história? Que olha que eu já sou antigo, já estou com 62 anos, corto o cabelo há muitos anos. Eu quero saber como tudo começou, velho. Maravilha. Primeiro, um prazer estar aqui dividindo essa mesa contigo, Hugo. Uma das grandes referências do jornalismo pernambucano. Tenho admiração muito grande pelo seu trabalho. Obrigado, querido. Agradecer também o convite de André para fazer parte do podcast. E a gente bater um papo aqui sobre toda essa caminhada. Mas vamos lá. A grande questão, eu acho que assim, dentro ali do berço do empreendedorismo como um todo, acho que uma coisa que tem que existir muito forte é a curiosidade. Então, acho que todo empreendedor, em algum momento, ele foi curioso. E teve uma época da minha vida, que foi aquela época ali onde a gente vai, assim, na época de colégio, ficando um pouquinho mais vaidoso, entre outras coisas, você vai, caramba, começando a ter uma vida ali de social um pouco mais ativa, ali 15, 16 anos, aquela coisa toda. E eu comecei a me questionar um pouco sobre, caramba, como é que eu corto o cabelo, assim, podia ficar com o cabelo um pouco mais aprumado, como é que eu queria, na época eu não tinha barba nem nada, então eu fiz, peraí, quem são os profissionais aqui na cidade, quem são os salões que eu posso recorrer, para quem sabe fazer um estilo de cabelo aí que seja mais favorável. Na época eu tinha 45 quilos, não tinha barba, então a única coisa que me restava era caprichar um pouco no cabelo. Cara, mas é interessante essa tua história, sabe por quê? Porque todo adolescente, 15, 16 anos, ele vai se preocupar com o quê? As meninas querem ver o corpo. Começar ali na academia. Malhado, como é que chama-se? Trincado. Cara, tu foi te preocupar, primeira coisa, com cabelo, que é uma coisa que nenhum adolescente está se preocupando, cara. E aí é engraçado porque não fazia a menor ideia que em algum momento eu iria trabalhar com isso. Mas é um ponto que eu sempre conto, porque de fato... E o pior é que eu rodei a cidade. Porque todos os salões que eu ia, e na época, assim, já tinham salões famosos, já tinham cabeleireiros famosos. Inclusive, assim, na época, o valor do corte não era um valor barato, porque esses profissionais, historicamente, eles também cortavam cabelos de mulheres. A grande maioria dos cabeleireiros também cortava cabelo de mulher, cortava cabelo também de homem. Dificilmente você encontrava profissionais na época que faziam especificamente o corte masculino. E aí, tinha o Fígaro na época, né? Isso, tinha o Fígaro, mas que na época eu não tive a oportunidade de conhecer. Ah, não conheceu o Fígaro, não? Muito famoso da época como um todo, mas assim... quando eu perguntava, sempre davam referências de salões de beleza. E aí eu terminei visitando vários profissionais e assim, eu chegava, basicamente tentava... Assim, eu queria meio que um conselho, assim, sabe? Eu queria, caramba, eu tentava me dizer assim, ó, o que fica melhor no meu cabelo? O que é que eu posso fazer para ter um cabelo legal e tudo mais e tal? E assim, o que era engraçado era que, assim, os ambientes
que eu frequentava, eles eram bastante hostis em relação à questão do homem. Porque eram salões de beleza que se diziam unissex, mas na verdade eles eram femininos. A decoração era feminina, as mulheres frequentavam bastante, o cheiro do salão era só de produto químico, tinha muitas mulheres fazendo unha, muitas mulheres fazendo procedimento de cor no cabelo, e todas elas pareciam estar super à vontade, o que deixava o homem muito restrito ali, como se eu ficava com o sentimento que eu estava atrapalhando. Pronto. Cara, que interessante. Sabe onde eu cortava cabelo nessa época? No Mercado de Boa Viagem, Sim. que era um barbeirozinho que tinha lá. Um e boxezinho. eu me sentia... Cara, só mulher. Eu digo, meu Deus, caramba, porque o papo velho. era masculino, o papo era feminino. Você via que aquela estrutura estava voltada também para a mulher, o banheiro estava estilizado para a mulher como um todo. E aí, consequentemente, você ficava muito, assim, não ficava tão à vontade para chegar e dizer, eu queria mudar meu cabelo, eu queria fazer uma coisa nova. Pelo contrário, essa inovação... Queria pintar minha unha. Aí se fizesse isso na época, então nem se fala. Época. E aí... E engraçado que eu saí rodando um salão, depois fui para outro cabeleireiro, depois fui para outro, depois fui para outro. E teve uma coisa também que eu identifiquei em comum, que era o seguinte: eu cortava cabelo de 15 em 15 dias. Porque eu ficava agoniado aqui com a minha costeleta, com tal, não sei o quê. Aquele início ali da vaidade. E eu fiz, rapaz, se eu corto cabelo de 15 em 15 dias, eu sou um cliente que vale por 2. Concorda? E aí eu comecei a rodar profissionais. E à medida que eu trocava de profissional, ninguém tava nem aí. Eu falava assim, caramba, eu pago, eu vou lá, eu prestigio, e o cara também nem faz uma ligação, nem diz que sentiu minha falta, então assim, eu fiz, caramba, eu não sou importante para nenhum desses cabeleireiros. Cartão fidelidade. Então assim, eu fiz, caramba... Não tinha uma interação. E aí eu fiz, será que é assim? Será que tem que ser dessa forma? Porque eu já tinha ouvido falar que assim, barbearia já tinha sido um lugar onde o homem podia cortar cabelo e tal, mas isso assim, não existia mais. Então a barbearia, principalmente no Nordeste do país, Norte-Nordeste, ela foi extinta. Em alguns lugares do Sudeste, Centro-Oeste, ela chegou apenas a ser marginalizada, ou seja, ela tinha numa comunidade, ela tinha ali numa periferia, mas Norte-Nordeste ela foi realmente extinta. Então não existiam barbearias. E aí ficou a questão dos salões de beleza como um todo. E aí a coisa foi passando, os anos foram se passando ali como um todo, e o que era engraçado é que é o seguinte: cortar cabelo para o homem era um programa desprazeroso. O cara fazia assim, putz, vou ter que cortar o cabelo, tenho que cortar o cabelo essa semana porque eu vou viajar, porque eu tenho uma festa. Eu nunca vi nenhum homem de 2015 para trás dizer assim, eita, essa semana eu vou cortar cabelo, que bom que eu vou cortar cabelo. Por quê? Porque não tinha nenhuma experiência. Era a última coisa que eu pensava. Não tinha nenhuma experiência que fazia você ter algum tipo de prazer. Você não encontrava um amigo cortando cabelo, você não tomava cerveja cortando cabelo, você não fazia relacionamento cortando cabelo, você muito menos tinha qualquer tipo de ambiente que era voltado para receber o homem com um certo acolhimento, para que ele se sentisse à vontade, que tivesse algum tipo de interação. E aí passaram-se alguns anos. E aí tinha um imóvel da minha família que estava sendo desocupado por uma operação de franquia que a gente tinha tentado trazer e que ela tinha quebrado. Barbearia? Não, outro negócio. Era moda praia e moda fitness. Ok. Uma franquia do sudeste do país, colocou aqui, não deu certo, quebrou e tal, vamos encerrar tudo, e ficou lá o ponto. E aí esse ponto ficou e eu tinha já iniciado um primeiro negócio, que foi um pub na cidade, que até foi bem conhecido, que foi um underground. Caramba, eu fui fundador do Underground em 2013. No subsolo ali, no subsolo, na Avenida Boa Viagem. Boas histórias lá do Underground. Muito. Foi até um grande celeiro da Copa 2014. Era um pub que a gente trouxe uma proposta de rock, entre outras coisas. Que hoje é Downtown. Hoje é Downtown, isso mesmo. É Downtown. E aí, 2013 eu tinha iniciado essa aventura, digamos que no empreendedorismo. E restaurante e bar como um todo é uma excelente escola para empresários. Porque assim, contém quase que todas as vertentes de um negócio grande. Porque você tem questão de estoque, questão financeira, operacional, trabalhar à noite, infraestrutura, pessoal, manutenção, muita gente. Fiscalização. Fiscalização, bombeiro, alvará. Restaurante digamos que é o playground dos empresários, porque assim, é um negócio muito difícil. E aí, assim, logo eu vi que não seria um negócio da minha vida.
Caramba, mas era uma boa experiência. Eu tava conhecendo gente, eu tava assim, me modelando também para talvez algumas outras aventuras. Mas foi um grande network para ti. De fato, de fato. Porra, bicho, trabalhar gente pra caramba. E trabalhar na noite também tem os seus ensinamentos, assim, foi onde eu comecei a lidar de fato com o atendimento. Sabe? Porque assim, o que a gente queria se diferenciar era muito a questão do atendimento, do acolhimento. E é engraçado que essa questão do atendimento, a gente sempre trouxe muito cases assim, de São Paulo. Porque lá em São Paulo o atendimento é muito bacana e tal, não sei o quê. Eu fiz, cara, mas por que só em São Paulo? A gente não pode ter um atendimento bom aqui, não. Então a gente trabalhava muito em cima de atendimento também. Mas enfim, foi uma grande escola. E aí em 2014 teve essa questão do imóvel. E aí meu pai fez, e aí? Eu entrego o ponto, faço alguma coisa e tal, não sei o quê. E aí na época eu me juntei com 2 amigos e fiz, caramba, um desses era cabeleireiro. E aí a gente fez, e aí? Será que a gente faz alguma coisa ou outra e tal? E aí, assim, não existia nenhuma referência que indicasse pra gente que barbearia iria dar certo. Mas tu não fez nenhuma pesquisa de mercado, nada? Não, existia assim... Vislumbrastes uma coisa? Não, existia um resquício de algumas operações que estavam começando a surgir. Mas assim, tem um natural delay entre, por exemplo, inaugurou uma coisa lá no sudeste do país. Geralmente demora 2 anos, 3 anos. Principalmente, falando 10 anos atrás, um negócio quando inaugurava em São Paulo, ele demorava 3, 5 anos para vir para cá. E aí tinha acabado de inaugurar algumas coisas lá, mas eu fiz, caramba, será que o imóvel tinha 250 metros? Caraca, e a gente teve mesmo, como é que a gente vai botar uma barbearia aqui em 250 metros? E o que é que a gente fez? O mercado de beleza feminino, ele enfrentava uma crise muito forte. Que era uma crise de relacionamento até com os próprios profissionais, uma crise no mercado como um todo. E a gente fez, vamos fazer um salão de beleza. E no fundo a gente faz uma barbearia. E é engraçado, tem uma lição muito forte que eu tiro disso, que é o seguinte. 10 em cada 10 pessoas que a gente perguntava, cara, o que é que tu acha de a gente fazer uma barbearia? Um lugar assim para um homem cortar cabelo, para se encontrar, para ser uma espécie ali de bate-caverna e tal. E o pessoal, não, que barbearia, pô. Já corto cabelo com um cara há 20 anos, há 30 anos. Ele cortou o cabelo do meu pai, corta meu cabelo. Tem isso, né, cara? De pai pra mas filho, Hugo, isso foi 10 em cada 10 pessoas. Mas alguma coisa, no fundo, dizia que, não, isso vai dar certo. Porque não é possível que o homem vai ficar se sujeitando a ter essa limitação de experiência dentro do que pode ser um corte de cabelo, pelo fato de estar enraizado a um costume, a uma tradição. E aí veio aquela minha época lá de 15 anos, 16 anos, que eu disse, rapaz, os cabeleireiros que o pessoal tá falando, que hoje são os que cortam, eram os que eu também cortei. E eu deixei de cortar porque, meu irmão, eu precisava ser bem tratado, eu queria ser acolhido, eu queria que a minha possibilidade de bem-estar fosse explorada. Então eu fiz, eu vou confiar nisso. E aí a gente abriu, hoje já tem algum tempo que tem um termo muito, muito famoso aí na literatura empresarial, principalmente americana, que é o MVP. O que é o MVP? É o mínimo produto viável. Ou seja, se você, quando precisa fazer alguma coisa grande, você faz pequena e testa. E aí, na época, eu não sabia que eu estava fazendo um MVP. Mas a gente pegou um espacinho de 30 metros quadrados, colocou 2 cadeiras, fez uma decoração legal, estilizada, e fez, meu irmão, vamos ver se vai dar certo, porque se não der certo, a gente errou pequeno. Então a gente não pegou os 250 metros, pegou 30. Lá no fundinho. Lá no fundinho, com aquela porta de bar texano. E bate e volta, assim, vai e vem. E por que toda barbearia tem aquela decoração retrô, hein? Então, essa questão do retrô, acredito eu, ela foi uma tentativa de resgate das barbearias da época de 50 e 60. Que são os últimos relatos que nós temos de quando o barbeiro era uma figura importante dentro da realidade masculina. E essas barbearias, elas eram muito tradicionais. E eu acredito que para fazer um resgate a essa tradicionalidade, as barbearias no início, todas elas eram retrô. Por exemplo, se você viu um filme chamado Um Príncipe em Nova York, sim, que é com... Como é? Ed Murphy, que tem aquela barbearia, Al Capone, dos filmes do Al Capone... Isso. Cara, o que aparece de barbearia, e por isso que eu estou te perguntando. E aí, eu acredito que tenha sido um forte movimento para tentar resgatar esse prestígio que a barbearia tinha e dar aquele conforto ali para o homem de volta. E aí a gente fez, vamos lá, botou 2 cadeirinhas, colocou um freezer lá com um monte de cerveja gelada, colocou um videogame, caraca, colocou televisão. Na massa. Época, assim, que é algo que... Assim, a época eu acho que não tinha como a gente também... tinha umas playboys lá, então a ideia era fazer era fazer um clube do Bolinha. Isso aí já ficou... Bola de futebol. Ficou e aí esse movimento, ele nos surpreendeu.
Quando a gente inaugurou, com 6 meses, a gente já não conseguia mais cortar cabelo. Peraí, Marcelo, mas como é que foi o teu marketing para chamar esse povo? Uma barbearia lá no fundinho. Peraí, teve uma ação. Não, na verdade foi o seguinte. Assim, com o passar dos anos, a gente vê que fica muito escasso os momentos que nós temos com os amigos. Então, assim, o que era da época de colégio, ali de faculdade, onde você estava 2, 3, 4, 5 vezes por semana até junto, a barbearia ela também veio para preencher isso. Então, inicialmente, as pessoas até nem iam para cortar. Elas iam para se encontrar. Porque os homens, eles iam, tomavam cerveja, jogavam PlayStation, conversavam. E aí, porra, tinha lá um barbeiro cortando cabelo. Eu vou cortar meu cabelo também. Eu vou cortar meu cabelo também. E nessa de vou cortar meu cabelo também, caraca, todo mundo foi cortando seu cabelo também. E aí a coisa começou a crescer. E a gente começou a entender que estava por vir um movimento que o homem não voltaria mais a cortar cabelo em salão de beleza. Porque quando a gente juntou um ambiente voltado para o homem, uma decoração, uma arquitetura, uma experiência masculina, a gente viu que todas aquelas pessoas que aparentemente tinham barreiras que eram assim, inquebráveis, já estavam cortando com a gente, já estavam indicando, estavam trazendo o pai, estavam trazendo tal pessoa. E aí eu comecei a lembrar daquela minha realidade lá de 15, 16 anos, e os profissionais nem aí. Caraca. E aí a coisa começou a tracionar. Mas espera aí, Marcelo, mas aí é o seguinte, tu preparou então, quantos barbeiros tinham naquela época? No fundinho, bora chamar do fundinho. 2. Eram 2. Depois a gente colocou o terceiro. O terceiro, beleza. Mas não cabia mais. Mas quem é que dava o feedback? Quem que falava com o cliente, ligava? Ei, tu gostou? Então, na como época... Foi cara, na época, como foi um primeiro negócio assim que a gente colocou, e tinha responsabilidade também, porque meu pai tinha cedido o ponto, a gente tava lá todos os dias. Então a gente era um corte quase que assistido. Era você cortando o cabelo e encostado do lado conversando contigo. E aí, como é que tá? E aí, como assim, eu também fui nascido e criado na Zona Sul de Santa Maria e tal, e aí conhecia bastante gente, e aí quando saía eu digo, e aí, gostou, tal, não sei o quê. Então sempre foi muito assim informal, mas a gente estava preocupado com isso, porque era uma parte que a gente, por mais que se fosse conhecido, conseguisse trazer gente, o negócio fosse bacana, e se o cabelo não ficasse legal, a coisa não ia andar. Não ia voltar também, não. Pois é. E aí, assim, não vou dizer, a gente errou bastante no início do negócio, como todo negócio, no início ele também precisa ser ajustado, era um negócio novo pra caramba. Caraca, eu não posso dizer pra você que desde o início eu entendi de cabelo, não. Hoje, apesar de nunca ter sido profissional da área, ao longo de 10 anos... Mas tu corta o cabelo? Não consigo, nem o meu. Assim, se pegar, não consigo. Tu não pega uma tesoura, não corte assim? Não, zero, não consigo. Talvez não foi uma habilidade aí que eu fui, Marcelão, que eu fui abençoado. Tem aqui o fundinho lá, que foi a primeira. Na frente era um... Salão de beleza tradicionalzão. Tá. Agora, moderno pra caramba. Uma pergunta só por curiosidade. Tinha um oitão para o homem entrar por... Isso. Ou passava por dentro do salão? Passava por dentro. E aí, veja, você antecedeu o grande problema que a gente queria resolver e a gente trouxe ele de volta. Porque o salão também deu muito certo. E aí a gente começou a ter muita mulher, muito homem. Sim, mano. E aí misturou tudo de novo. A mulher tava lá com papel de mecha na cabeça, às vezes de vestido, passava um monte de homem. O cara que tava fazendo escova progressiva tava com vergonha porque tinha uma mulher ali e tal. E aí começou o negócio a desandar. Que bomba. E aí o que a gente fez? Bicho, a gente vai ter que sair daqui. E é isso a gente inaugurou em abril de 2015. Quando foi em abril de 2016, um ano depois, a gente fechou um ponto, que é o atual nosso da Conselheira Guiar hoje, que é uma casa de seus 200 metros quadrados, na esquina. Só que quando a gente foi inaugurar, todo mundo disse, vocês são malucos. Porque como é que vocês vão querer uma casa de 2 andares na esquina da Conselheira Guiar para cortar só cabelo de homem? Porque, meu irmão, o que dá dinheiro em salão de beleza é mulher, homem, corte é barato, homem não volta tanto e tal. Mas assim, a gente já tinha um pouco do experimento de que se a gente fizesse de uma forma tão boa quanto a gente tivesse feito e ainda ajustado para um universo realmente maior, mais amplo, entre outras coisas, a coisa pudesse dar certo. E aí foi quando a gente começou. 16 de junho de 2016 a gente inaugurou a unidade lá da Conselheiro. 2016. Acabou de completar 8 anos. E aí daí a história foi seguindo. Tu tá com 32, cara. Tu tinha
Em 2015 eu tinha... quando a gente começou de fato, eu tinha acabado de fazer 24 anos. Pronto, aí foi a primeira Troar. Foi. Sim, esse nome, Troar, desculpa. Cara, é engraçado que assim, o nome, ele hoje virou assim, um nome muito fácil de falar, bacana e tudo mais e tal. Mas na época, por mais que a gente estivesse fazendo a barbearia, a gente ainda também não acreditava que era um negócio que ia tomar a proporção que tomou, entre outras coisas, ou que minimamente ele tivesse até possibilidade de escala. A gente não pensou que ia ter 1, 2 unidades, 3, 4, de forma nenhuma. E aí a ideia era criar um nome sofisticado para o salão. Porque o salão, ele era bem bonito, a gente investiu bastante em arquitetura, um salão com um equipamento, iluminação, entre outras coisas. E aí o cara, vamos tentar encontrar algum nome que seja nobre e tal. E aí na época eu tinha mais 2 sócios, e aí a gente fez, caramba, mandou ali 3 Troar, 3 sócios e tal. Aí a gente pode pegar 3 valores também, dizer que a gente quer isso, aquilo, outro e tal, vamos tentar, aí foi. E aí foi. Não é um nome que tem uma grande dose de inspiração, mas hoje ele tem um significado muito especial como um todo, porque a barbearia ela assim, entrega muita coisa para o homem como um todo, muito além do corte de cabelo. Agora, foi a primeira, Conselheiro Aguiar. Isso. Que está lá até hoje. Isso. Está lá até hoje. Graças São a Deus. 2 andares. 2 andares. O segundo andar é barba... Não. No início, nós começamos com o primeiro andar de serviço e com o segundo andar também. Ao longo do tempo, a gente foi modelando lá uma verdadeira metamorfose. Então, hoje, lá na Conselheiro, nós temos 10 cadeiras de barbeiros, um bar, 3 lavatórios, uma sala de química para 3 profissionais, uma sala de estética, uma sala de pôquer. Sala de quê? É uma sala de reunião e pôquer. Que aí rola um pokerzinho lá. Isso é bom demais, velho. Então temos os escritórios da gente também, Copa. Sim. Então é uma unidade bem distribuída. Vamos lá, Marcelão. Aí você tinha 2 sócios. Hoje ficou sozinho. Isso, é um negócio relativamente familiar. Tem o meu pai que dá apoio também, mas desde 2017. Na verdade, desde 2017. Que, na verdade, desde o início eu tive que assumir a operação. Assim, então sempre toquei, principalmente assim, uma grande parte do trabalho, mas desde 2017 eu já não tenho mais sócio. Comprou a parte de negócio, deles. a gente comprou a parte do último sócio, que é um dos meus melhores amigos, inclusive, Rafael Mesquita. O Rafael Mesquita, o cantor, foi meu sócio. Demais. E aí... Filho de João Mesquita, João velho, Mesquita, pai velho. Alô, pai velho. Grande adestrador. Adestracão. E aí eu comecei essa caminhada como um todo. Eu sempre fui um cara de ter vários negócios. Então eu fui ao longo do tempo fazendo alguns negócios como um todo. Mas assim, também é muito ruim você ser taxado como um cara que faz de tudo um pouco, sabe? E aí, quando chega em 2017, eu fiz, não, eu vou pegar a barbearia, 2018 ali mais ou menos, eu vou tentar levar ela adiante. Eu vou ver até onde isso vai dar, sabe? Sim. E aí a gente foi desenvolvendo o modelo de negócio como um todo. Então, em 2016, a gente começou lá na Conselheiro Aguiar. Isso. Começamos com 6 profissionais, depois 7, depois 8, depois 9. Caramba, o negócio aqui tá ficando cheio, entre outras coisas. Serviço de manobrista? Serviço de manobrista, sempre. E aí, em 2017, a gente foi convidado para ir para o Rio Mar. Só que, cara, essa questão de ser convidado para shopping, ela é legal, Caraca. Porém, assim, é um susto. Domingo a domingo, 9 às 10 da noite. Nossa. Muita gente disse assim, meu irmão, você não vai conseguir ter profissional para trabalhar no shopping. Domingo a domingo. Como é que você vai ter? Eu digo, pô, não sei como é que vai ser, como é que não vai e tal. Só que, eu acredito em uma coisa muito forte dentro da trajetória empreendedora, que é o seguinte, ou você cresce ou você morre. Então, se eu não crescesse, eu ia ser engolido e ia morrer. Então, eu sempre acreditei bastante nessa questão do viés do crescimento e principalmente nas oportunidades. Então, poderia não ser o melhor momento, poderia ser duvidoso, mas eu tinha que testar. E aí a gente, em 2017, inaugurou no Shopping Rio Mar. E até foi num momento muito turbulento da barbearia como um todo, que, assim, qual foi o grande lance do segmento de beleza? O dono de salão de beleza, ele era inimigo do cabeleireiro. O cabeleireiro, ele era inimigo do dono de salão de beleza. Sempre foi assim. E assim, quanto mais você fosse se distanciando eventualmente da necessidade de você ter um profissional que fosse o bambambam do negócio, mais atritos você encontrava. Então, quando a gente foi inaugurar 2017 no Rio Mar, a empresa como um todo quase que sabotou aquela ideia. Não faz sentido, não sei o que e tal. Porque eles não queriam que a gente criasse asas, não queriam que a empresa ficasse forte. É a história do caranguejo, né, pai? Tu conhece a história do caranguejo? Que um quer sair
do Caritó, o outro fica puxando? Pronto. Então, assim, basicamente foi isso. Então, a ideia, caramba, foi engraçado que assim, até no dia da inauguração, os caras sabotaram, ninguém foi. E falava mal, e dizia que ia quebrar, e dizia que não sei o quê, e tudo mais e tal. E aí a gente começou a ver algumas coisas dentro do negócio. Tanto é que, do dia pra noite, a equipe que eu tinha na Conselheira Guiar, ela saiu, inaugurou uma outra barbearia no dia seguinte. Assim, no intervalo de uma semana, na verdade. Chegou um concorrente. Dizendo que seria a maior barbearia do Brasil. Levou todos os seus funcionários. Levou todo mundo que trabalhava comigo. Com exceção de assim, poucas pessoas ali que ficaram. E aí foi um grande choque, porque assim, eu estava apostando num crescimento, tinha uma trajetória que já estava sendo feita, e aí do nada a gente perdeu 85% do faturamento. E aí eu fiz, caramba, peraí, tem uma coisa errada. Comecei a analisar em que condições isso tinha sido proposto. E apesar de ter tido até na época muito consolo por parte de amigos, entre outras coisas e tal, eu fiz, não, eu vou ver até onde isso vai, o que é que isso vai dar. E assim, as coisas tomaram o rumo que tomaram e a gente conseguiu recuperar a totalidade do faturamento que a gente tinha já com 6 meses com a equipe nova. Essa empresa não existe mais, essa concorrência? Não, ela só durou 11 meses, eu acredito. 11 ou 12 meses, isso. Caraca, velho. Você é um predestinado, velho. E aí foi bacana porque a gente começou também a desenhar e acreditar numa experiência de serviço que ela ia além da participação do profissional. Então hoje eu até brinco, tem uma coisa que eu levo muito, eu acredito bastante nisso, que é o seguinte: o cliente ele chega com uma nota de R$50 para cortar o cabelo. E aí vamos levar em consideração aqui a unidade da Conselheiro. O cara chega, aí você chega lá, você estaciona seu carro, aí você é recebido pelo manobrista com um sorriso no rosto. Tudo bem, doutor Hugo, pode deixar que eu vou guardar seu carro, vou guardar ele aqui direitinho. E aí você já tem aqueles R$50 na mão, ele já desceu, ele já não é mais 50, ele é 45. Porque R$5 já ficou pela gratidão ali que você tem por já ter sido bem atendido. Boa. E aí você chega na recepção, tem uma recepcionista com um sorriso no rosto, orelha a orelha. Doutor Hugo, como é que vai? Tudo bem? Vai tomar aquele café hoje sem adoçante? Pode sentar aqui, por favor, aguarde. E aqueles R$45 não são mais R$45, já são pelo menos ali R$35. Já ficaram 10 ali na recepção. E aí é muito mais fácil cortar um cabelo onde você paga 35 e recebe 50, do que você chegar e cortar um cabelo de 50 por 50. Porque parte da sua expectativa sobre atendimento, ela já foi... Cara, você já está se sentindo bem no local, você já foi acolhido. Caraca, e aí a gente começa a criar uma experiência de corte que está envolvida o manobrista, que está envolvida a recepcionista, que está envolvido o barbeiro, o cabeleireiro. E o barbeiro já sabe qual é o corte que o cliente gosta. E aí ainda tem um negócio, quando você termina o corte, você vai para um lavatório. E aí você recebe, doutor Hugo, vou fazer agora uma massagem capilar, então uma lavagem especial. E você senta no lavatório e tem aquele momento de relaxamento. Porque não é só o corte. Não é só o corte. E aí eu não falo isso para diminuir ou eventualmente tirar a importância, mas é porque a gente sempre quis entregar muito mais do que um corte de cabelo. Entende? Era assim, hoje eu tenho muito orgulho em falar, a gente tem 12 recepcionistas, eu tenho 12 pessoas que ficam hoje em lavatório fazendo lavagem e massagem capilares, que são terapeutas que ouvem ali muitos problemas e levam uma dose ali de carinho e de bom atendimento como um todo. Então, quando a gente entendeu que existia uma grande experiência por trás, a gente no início do momento a gente enfrentou dificuldade porque muita gente queria sabotar essa experiência. Não vem aqui, é só cortar o cabelo, e cortava de qualquer jeito e saía, cortava em 5 minutos e tal, não sei o quê. E, cara, o homem como um todo, a gente vê, qual é a diferença de táxi para Uber? O táxi era aquele cara bronco que falava de qualquer jeito, o carro tava fedendo a cigarro, que não ligava o ar. Aí chega o Uber, oferece balinha, pergunta qual música o cara quer ouvir, bota um ar-condicionado legal, é mais gentil e você pode avaliar ele. Então, assim, todo o mercado de serviço ele terminou evoluindo para uma situação como essa, porque todo mundo quer ter uma experiência plena. Então, a gente começou a ter olhares sobre esses detalhes que fizeram com que a gente fosse ganhando clientela ao longo do tempo. Marcelo, tu falaste em música aí. Eu tenho um amigo meu, o Eduardo, o famoso macaco, dono da Seaway. Grande jogador de futebol. Que ele tem um padrão nas lojas dele musical. É aquela coisa de surf, música de wave, música techno, assim. Tu te liga nessas coisas também? O que é que o teu cliente quer ouvir? Qual é o tipo de música que rola nas Troar? Então, hoje nós temos uma pergunta boa. Não, é legal, com certeza. Eu tinha falado dos detalhes e esse é um dos detalhes. Tá?
a grande questão, assim, falando especificamente sobre a barbearia. Um dos serviços que nós fazemos com muita frequência, não mais do que os cortes de cabelos, mas nós fazemos hoje 4.500 barbas por mês. E aí, a barba é um serviço que parte dele você está com os olhos fechados ou vendados. Verdade. E se eu fechar seus olhos, você vai ter uma percepção auditiva aguçada. Então você começa a ouvir as coisas que estão ao seu redor de forma muito mais clara do que antes, quando você estava com os olhos abertos. Então, já que nós temos uma boa parte da nossa clientela que recorrentemente está com os olhos fechados, a gente sempre teve um olhar também muito forte sobre o que eles estavam ouvindo. Então, a barbearia, logo no início, ela foi muito pessoal, muito informal. Então, a gente dava até uma liberdade para o cliente pedir uma música, uma coisa ou outra. Sei. Mas de um tempo para cá, isso já tem uns 4, 5 anos, a gente é muito crítico com o que o cliente ouve. Então, existe uma estratégia voltada para as músicas que os clientes ouvem na barbearia. A ideia é que elas possam remeter a momentos afetivos que o cliente teve numa época legal da vida e tudo mais e tal. Então, pode ter certeza que o ponto que você tocou ele é extremamente importante. Caraca, eu me ligo, eu não gosto de televisão ligada. Isso, é uma coisa que... Eu não gosto. Pois é. Porque tem gente que gosta de um canal, tem gente que gosta de outro canal, e aquela televisão alta... Não, e a televisão, ela também, assim, dificilmente você está vendo ali... Você trabalhou assim, décadas aí no jornalismo como um todo, televisivo, e aí assim, a televisão ela passa muita coisa ali que você não necessariamente está afim de ouvir no momento, sabe? Pronto. Você quer cortar o cabelo, quer fazer a barba. Principalmente aqueles jornais de meio-dia que passa sangue, que passa tudo, pô. Eu trabalhei no Balanço Geral, meu filho. Pois é. Isso, então imagina assim, então a ideia era desconectar o cliente do dia a dia e trazer ele para uma experiência sensorial, visual, olfativa, que pudesse, caramba, o cara dizer, eu tô sentindo falta daquele momento que eu tenho na barbearia. Não é nem de fazer a barba ou de cortar o cabelo, eu tô sentindo falta do momento. De uma música legal, de um atendimento acolhedor. Massa. Sabe? Então essa sempre foi uma ideia também. Bora seguir na sua cronologia aqui. Vamos embora. Troá, Conselheiro Aguiar, Shopping Center Rio Mar. 2017. Bombou, graças a Deus. Foi uma trajetória, assim... Pouco a pouco, mas assim, hoje é uma grande loja. Consolidado. Tá demais. Aí pronto, aí o Rio... 2018 Parnamirim. Zona Norte. Onde é que fica na Zona Norte? Zona Norte tem a Praça do Parnamirim. Praça do Parnamirim. E aí tem aquele Banco Santander. Ou você tem? Do lado do Banco Santander. Do lado de cá, voltando. Sei, onde era Saturus. Agora. Isso. Aí pronto. Bombando o Parnamirim. Então, 2018 Parnamirim foi o seguinte. Tava abrindo uma barbearia cada semana em Recife. Cada galeria tinha uma barbearia. Uma explosão da porra. Todo negócio que abria, a cada 2, 1 era barbearia. E aí, o que eu fiz? Bicho, novamente, se eu não crescer, eu morro. E aí surgiu a oportunidade de abrir na Zona Norte. E o pior é que é a maior casa que a gente tem. E aí, assim, quando eu digo o pior, é porque toda vez que a gente ia abrir alguma coisa, ou tentavam me internar, ou botar uma camisa de força, porque, meu irmão, como é que tu vai abrir uma casa de 300 metros quadrados na Parnamirim? Caralho, é muito grande aquilo ali, cara. E aí, só que a questão é... A gente é igual quando assim, você está pesquisando por um produto ou serviço, o que você olha geralmente é o que está há mais tempo, é o mais tradicional, é o que está crescendo, é o que tem maior número. Então existia também uma estratégia que era, caramba, a gente precisa impactar as pessoas e mostrar que o nosso negócio faz sentido, que a gente acredita nele, então a gente tem que expandir. Agora o Shopping Recife ficou com ciúme. E aí, e aí o Shopping Recife veio em 2020 como também assim, eu já não imaginava mais abrir mais um em Recife, porque se você imaginar... E dentro de shopping, de novo. Mas a gente já tinha o Rio Mar como um grande teste positivo que já funcionava como um todo. Mas o grande lance é o seguinte, Hugo. Hoje nós atendemos 9 mil clientes nas 5 unidades, só que eu tenho 3 unidades que tem um raio de 5 km. Que é Rio Mar, Recife, Conselheiro. Rio Mar, Recife, é um triângulo. Um triângulozinho. Triângulo das Bermudas. E aí, assim, eu não imaginava que a gente... muita gente me pergunta sobre Recife como um todo, mas assim, é muito legal porque o mercado consumidor de Recife ele é muito conglomerado. Tem uma densidade populacional muito forte. Então você vai ali no Pina e você atende frequência para quem de caminho para quem vem de Piedade, para quem vem de Jaboatão como um todo, para quem mora em Setúbal. É um grande núcleo empresarial, médico e tudo mais. E aí que deu possibilidade para que a gente tivesse essas 3 unidades hoje no raio de 5 km. Porque lá no Shopping Recife já existia um salão de beleza. Sim. Que era o 7. Isso. Tu entrou já com uma estrutura pronta.
Na verdade, assim... Não, mudou muita coisa. Então, como mudou o set, ele era... é outro. Não, como o set, ele era uma estrutura relativamente... Assim, não é que ele era no sex, mas ele não tinha uma arquitetura e um design muito voltado para o que a gente pretende entregar. Porque é engraçado também o que é o seguinte... Cara, uma coisa que eu preciso entregar dentro de barbearia, toda barbearia que a gente abre, eu me proponho a entregar arquitetura. Porque todo mundo gosta de chegar num lugar e olhar a arquitetura, sabe? E aconchegante lá aconchegante e tal. Sou cliente lá, você sabe, sim, né? Sim, sim. Da Troar. E aí eu falo isso com o maior prazer, até aproveito para deixar um abraço para Diogo Viana, nosso arquiteto, porque a gente nunca quis fazer também, pega a cadeira, aí bota um espelho e tal. Não, a ideia é que o cara entre e tenha uma experiência de arquitetura também. E aí muita gente diz, não, então esse lugar aqui tá pronto. Eu digo, rapaz, sabe, infelizmente não. Ali, vou te dizer, aqueles sofazinhos para espera. As cabines, né? As cabines. Cara, que sacada do arquiteto, meu irmão. Foi uma grande sacada. Um grande esforço, porque a gente tem uma área relativamente limitada no shopping. A gente tem 100 metros lá no Shopping Recife, tem 95 no Shopping Rio Mar. E a ideia é tentar dar o máximo de conforto. E tu sabe o que é o interessante ali, que eu vou te passar esse feedback? É quando você senta naquelas poltronas, cara, tu começa a conhecer gente, porque ficam perto do cara. Aí rola um papo. Legal. Que coisa interessante, cara. E isso é uma coisa... Hugo, assim, eu tenho relatos assim, de empresas que nasceram dentro da barbearia. Eu tenho um relato de sociedades que foram montadas. Tenho um relato de negócios assim, que foram feitos, contratos que foram fechados. Eu não ganhei um centavo por isso, mas eu fico muito feliz Tô te dando feedback, cara. Porque assim, é bem legal assim, você... eu fico muito feliz assim, de entrar na barbearia e ver pessoas que se conhecem, que estão compartilhando o mesmo momento ali. Às vezes uma tá na cadeira, um tá na outra, e fazia 3 anos que não encontrava, 2 anos. Então a barbearia ela tem esse objetivo também, que é de entregar relacionamento, de fazer com que as pessoas possam se conectar num momento bacana ali, sabe? O padrão do uniforme é na barbearia inteira, aquele aventalzinho preto, ou muda de lugar? Quando a gente abriu Caruaru, Shopping Recife foi em dezembro de 2020. A gente está completando agora 3 anos, 2 anos e 6 meses. E em 2020, agora no ano passado, em dezembro, foi novamente aquele aspecto. A gente estava com 4 barbearias em Recife, mas e aí? Vai ser só isso? A gente vai continuar crescendo? Não vai? Então a gente começou a pensar para onde a gente podia ir. E aí inauguramos lá em Caruaru em dezembro do ano passado. A casa belíssima, assim, a gente fez a melhor barbearia que a gente tem hoje em Caruaru. E fica no shopping? Ela fica na Avenida Marcionilo Francisco, que é uma perpendicular da Agamenon. Porque a questão de shopping, você fica muito limitado à área útil. Então a gente não consegue ter uma área muito imponente que consiga ter um diferencial por estrutura se for em shopping. Então essa casa da gente lá em Caruaru tem quase seus 300 metros também. E aí Caraca, velho. É uma barbearia que ficou maravilhosa, assim. Caruaru, hein? Certo. Inauguramos em dezembro, acabamos de passar pelo maior São João do mundo lá, que foi agora em junho, não, né? Faturou bem? Foi o maior mês da gente desde a inauguração. Lá em Caruaru. A cidade ela tem um potencial econômico muito forte. E o que eu fiquei assim, feliz e triste ao mesmo tempo é que assim, eu fiquei triste porque os clientes que eu achava que eu ia conquistar lá, eles já estavam aqui em Recife. E feliz que eles estavam aqui em Recife. Porque assim, muito cliente sai de Caruaru, de Santa Cruz, de Bezerros, para vir cortar aqui em Recife. E a gente tem uma equipe maravilhosa lá em Caruaru que cada vez mais está conquistando um espaço bom no mercado. Mas a gente está quase no final do nosso bate-papo aqui, mas eu tenho dois assuntos. E eu pulei o uniforme, não falei do uniforme. A do uniforme... Fala rapidinho. É o meu padrão. A grande ideia é o seguinte, a gente hoje tem um avental. Esse avental ele é, digamos que a peça da vestimenta do profissional que a gente entrega para ele. E a gente tem um acordo que basicamente assim, foi um acordo de identidade, onde a gente fez, vamos trabalhar todo mundo com cores pretas. Esse é o antigo. Esse é o antigo. O cinza com preto. Esse é um tá aqui, ó. Mostra aqui, André. Um quadriculado. Aqui. Deixa eu ver se eu pego aqui o... E hoje, o de hoje ele é todo preto. Deixa eu... Daqui, esse é o antigo. Aqui a gente vai mostrar o novo aqui. E o Marcelo está pegando o novo aqui. Daqui, pode ser aqui agora? Pronto, mostra aí. Saiu? Então, pronto. Cadê? Tem um novo aí, Marcelo? Agora. Pra gente mostrar nessa câmera aqui. Bora mostrar logo o novo, né? Que é um novo uniforme da rede Troar. Que é uma identidade, visual preta.
E aí a gente dá liberdade para o profissional poder se vestir dentro dessa da forma com que ele quiser. Uma camisa branca, uma camisa... Não, na verdade a gente tem um acordo da identidade visual preta. Ele pode usar uma camisa de botão preta, pode usar uma camisa básica preta, certo. Pode usar uma... Rapaz, cadê o danado? Isso é tudo da tua cabeça também, né? Cara, na verdade é muita pesquisa. Muita pesquisa, muita referência. E agora, cadê a danada da foto? Cadê a danada aqui, da achei. Foto? Agora. Mostra aqui. Essa é a equipe da gente, ó. Esses são todos os profissionais, trabalham, são os barbeiros. Mostra aí, André, só pra gente aí dar o foco. São todos os barbeiros aí nessa foto? Isso. Foi a convenção que a gente fez agora no dia 25 de abril. E paramos as 5 unidades. Para todo mundo? Então fizemos uma convenção lá no Teatro Boa Vista. Cara... Não, no Barreto Júnior, perdão. Ó. Inclusive, já faço aqui o convite. Entre março e abril do ano que vem, vai ser a nossa segunda convenção. E eu quero você como mestre de cerimônia. Ô, gente, tamo junto. Já tá graças a fechado. Deus. Vamos botar. Franquia. Tu pensa em... Cara, eu sou muito questionado sobre franquia. Mas é o seguinte. Eu não acredito na expansão de uma barbearia via modelo de franquia, pelo fato de ser um negócio muito bairrista e muito personalista. Então, eu acredito que franquia ela pode fazer sentido a partir do momento que você tem uma abrangência de marca com capilaridade nacional. Porque qual é o diferencial hoje de um salão de beleza ou de uma barbearia? É ser um gerador de fluxo. Então, assim, tirando, por exemplo, o pessoal os meninos do set, que já tinham uma trajetória, uma caminhada no setor, tem uma outra loucura que eu fiz, que essa definitivamente eu acho que é a maior, que é inaugurar as barbearias e contratar profissionais que não têm clientela. Então, dos nossos 48 profissionais, pelo menos 30 foram contratados sem ter um sequer cliente. Eles que vão fazer a carteira deles de clientes. Nós que vamos gerar demanda para que eles possam fidelizar e construir a sua própria carteira. E aí entra o poder da marca de uma forma muito forte. E aí eu pergunto a você, poxa, a marca aqui em Recife é legal, mas imagina se eu abro uma franquia Fortaleza, em Cabo Frio, no Rio de Janeiro. Quem é Troar Barbearia no Rio de Janeiro? Quem é a Troar Barbearia em Belém, por exemplo? Quem é a Troar Barbearia no Acre? Então, assim, não tem muita conexão de marca. Sei. Então, a nossa ideia é fazer uma expansão regional. Então, nós estamos em Recife, abrimos em Caruaru. Nós temos já tivemos diversos convites para algumas praças, como João Pessoa, Petrolina, Natal. Então, eventualmente, lá em Caruaru, por exemplo, eu tenho 2 sócios, que são sócios locais, não operadores. A operação ela é toda nossa. E eu tenho 2 sócios que são pessoas da cidade, pessoas que conhecem bastante gente, pessoas que mobilizam pessoas, que dão o voto de confiança para virem fazer. Não, na verdade, assim, eles são sócios dentro de uma estrutura, porém, assim, não são os que trabalham. Entendi. Por quê? Porque, assim, ficaria restrito ter que pegar um sócio que fosse trabalhar num negócio de um know-how que ele não tem. Então, os meus 2 sócios lá são muito bem encaminhados dentro dos seus segmentos. Tem um sócio lá que é um grande representante e um outro que é até presidente da ADEP aqui em Pernambuco, André e Pedro Filho. E aí eles são pessoas que foram nascidas ou criadas e se desenvolvidas em Caruaru, que conseguem emprestar uma credibilidade local à nossa marca. Então esse é o modelo que eu acredito que ele faz mais sentido. Por exemplo, se eu for para Petrolina, por exemplo, a ideia é que a gente encontre um sócio local que tenha uma rede de relacionamento com base na cidade. E aí a gente opera o negócio com know-how já de 10 anos, com toda a estrutura que a gente tem de pessoas. E aí eu acredito que esse pode ser um modelo. Para que eventualmente a gente tenha um número de lojas suficiente para que tenha um recall, pelo menos dentro de uma região já muito consolidada, e eu possa eventualmente fazer uma franquia. Mas eu não acredito que esse modelo no curto prazo ele faz sentido. Para finalizar, onde entra litígio junto com a Troar? Cara, primeiro entra a figura de André como um grande entusiasta do nosso negócio. Eu também... eu acho que a gente tem, como empresário, nós temos fases, assim, sabe? A gente vai aprendendo primeiro a lidar com certas coisas, depois a gente vai para outras, depois a gente avança mais um pouco. Então hoje eu posso dizer para você que uma coisa que eu acredito muito, muito dentro da trajetória é o seguinte: o meu lema ele é o oposto da bandeira do Brasil. Lá na bandeira do Brasil a gente tem ordem e progresso. O meu foi progresso, depois ordem.
Porque não tem como você crescer e se organizar ao mesmo tempo. Então, ou você se organiza e não cresce por conta disso, ou você cresce para depois se organizar. Então, o que eu posso trazer hoje para empresários que eventualmente venham ouvir o podcast é que é muito sério você cuidar da receita da empresa. É muito sério você cuidar dos seus recebíveis. É muito sério você cuidar da estrutura financeira da empresa. E o trabalho que eu vejo, que eu acompanho da Litígio, é atuar numa área onde dificilmente os empresários têm tempo para atuar. Muito difícil você conseguir pegar um empresário que esteja capitaneando um movimento empresarial, liderando pessoas e desenvolvendo plano estratégico e que ele consiga estar completamente voltado no financeiro da empresa. Então hoje eu vou dizer a você, eu estou cada vez mais fora do operacional. Hoje tenho 7 gerentes, já belíssimos gerentes. Organograma legal. Tenho barbeiros também que são líderes de unidade, que desenvolvem o corpo operacional do negócio. Já fui um cara de estar completamente preso no operacional. Já tirei almoço de recepcionista no Rio Mar, dia domingo, quem tirava era eu. Jantar, intervalo, eu ia lá para tirar e tal. Sempre fui um cara muito de balcão. E acho que todo empresário tem essa fase, mas eu tenho cada vez migrado para a área mais estratégica e o coração da empresa. Então eu digo que é o seguinte, faturamento é o ego. Então faturamento é ego. Só quem gosta de faturamento é governo, vendedor e fornecedor. Faturamento é ego. O caixa da empresa é o seu pulmão e o coração é o lucro. E eu vejo o trabalho da Litígio entregando muito valor para empresários que, como tem aqui no nosso background aí, venda é fake e pagamento é fato. Não, eu estava procurando aqui que tem outra coisa maravilhosa, que é uma frase do lema da Litígio, que é: melhor do que vender é receber. Pois é. Então vou dar um exemplo para você. A partir do momento que a gente começou a fazer conciliação bancária, um monte de pagamento estava lá retornado ao cartão de crédito e a gente não sabia. Sim. Então, assim, essa questão de recebíveis, que é uma especialidade da Litígio como um todo, até principalmente em relação a fornecedores e a prestadores de serviço, o que eu posso dizer é que, assim, se ainda não chegou o momento do empresário fazer isso, em algum momento vai chegar e eu aconselho que ele dê muita prioridade. Porque, novamente, eu digo que faturamento é ego. Senhoras e senhores, a gente conversou aqui com o fundador da rede Troá, Barbearia Troá, da qual sou cliente, do Shopping Center Recife, meu barbeiro. É cabeleireiro ou barbeiro agora? Eu me esqueci. Agora eu fiquei na dúvida. É uma questão temporal. Então ele foi cabeleireiro durante muito tempo. Eu não posso cometer gafe. Mas o barbeiro, qual é a diferença do cabeleireiro e do barbeiro? O barbeiro é quem cuida do homem. Só isso. É, né? É. Então, muita gente achava que o barbeiro era o cara que fazia barba. Mas não é. Não. É o cara que cuida do homem. Então assim, posso dizer que Rinaldo é seu barbeiro. Rinaldo é o meu barbeiro. Seu barbeiro. Valeu, compadre. Marcelo Vanderlei Filho, fundador da rede Troá de Barbearia. Obrigado, aqui na Litígio TV. Um abraço.